presidente Arthur Lira termina esta sessão extraordinária, a segunda sessão do dia, e a gente vai trazer para você aqui os detalhes das votações de hoje. Tivemos a conclusão da votação do projeto que cria novas regras de licenciamento ambiental, ou da primeira parte do projeto, que ainda faltam os destaques, né, as possibilidades de modificação do texto, e ainda a votação do projeto de resolução da Câmara que altera alguns artigos do regimento interno da Casa. Dini Moraes, foram dois projetos extremamente disputados hoje, né? Isso, dois projetos polêmicos, né? Projetos que tinham divergência. Um primeiro deles é um projeto que muda regras, inclusive de votações aqui no plenário Ulisses Guimarães, já a partir desta quinta-feira, né, Carlos? Que já foi promulgado pelo presidente Arthur Lira e vai ser publicado nesta quinta-feira, então já vai passar a valer nessa quinta-feira, então. Entre essas novas regras regimentais está, inclusive, de que a sessão plenária ela não precisa mais ser renovada. Ela vai ter tiver votações, claro, né, sessão deliberativa, ela vai poder durar a quantidade de tempo necessária para que os parlamentares concluam as votações previstas para aquele dia. Também foi retirado a possibilidade de vários requerimentos para o do chamado kit obstrução, que é aqueles requerimentos utilizados pelos parlamentares que são contrários a uma proposta, justamente para tentar arrastar a votação ou tentar pressionar por uma negociação. Então foram reduzidos esses requerimentos apresentados nesse kit obstrução também, Carlos. Pois é, inclusive você que está nos acompanhando, essa votação agora do projeto de lei que trata de regras para o licenciamento ambiental, ela foi feita ainda com as regras antigas do requerimento, por exemplo, de requerimentos, por exemplo, votação artigo por artigo, a retirada de pauta, e agora, por exemplo, na sessão nova que foi retomada, depois que os deputados concluíram, depois que a sessão terminou o prazo, né, aquela primeira sessão, os deputados tiveram a votação o início de uma nova sessão e já com votação de retirada de pauta, e também teve, Dini Moraes, ainda o pedido para que os deputados registrassem a presença de novo. Agora isso já não vai ser mais possível, porque as sessões elas vão continuar enquanto estiver durando a votação. A gente vai trazer para você detalhes sobre o projeto que foi apreciado agora, né, esse projeto que trata do licenciamento ambiental, mas só trazendo essa contextualização de que a votação vai ser um pouco diferente de agora para frente, aqui as votações serão diferentes. Exatamente, e a ideia é que o mérito ele seja mais discutido e haja menos requerimentos para esticar, né, para demorar, digamos assim, para votar o texto principal das propostas. Bom, agora a gente vai falar de outro tema polêmico, que foi o tema que a proposta que acabou de ter o texto principal aprovado aqui pelo plenário Ulisses Guimarães, é o texto que traz novas regras de licenciamento ambiental para o país. É uma proposta bastante polêmica, uma proposta que tramita aqui na Câmara dos Deputados desde 2004, e a gente vai começar falando com o deputado Rodrigo Agostinho, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, ele que é do PSB de São Paulo. Deputado, o senhor está escutando a gente? Ele está Sim. Já no meio do plenário, já posicionado. Deputado, o senhor chegou a classificar esse texto que foi aprovado hoje como a pior versão dessa proposta de novas regras de licenciamento ambiental. Por que o senhor classifica dessa forma? Boa noite. Boa noite. O Brasil é um dos países que tem a maior biodiversidade do mundo. Nós temos aqui 20% de todas as espécies vivas do planeta. Os nossos ambientes são sensíveis, nossos 6 biomas terrestres, mais nossa área costeira marinha. Nós temos 12% da água doce do mundo. Então tem uma complexidade natural do licenciamento ambiental. Além disso, a gente tem uma dificuldade de uma estrutura ambiental muito ruim. E temos uma série de problemas, né? Agora, achar que com uma lei, com a flexibilidade de uma lei, de uma legislação, né? Com toda essa flexibilização, a gente vai conseguir avançar, eu acho que é um grande equívoco. A flexibilização foi excessiva, foi além da conta, e nós vamos continuar trabalhando agora pela modificação do texto no Senado.
são 10 não, na verdade acabei de contar, são 11 destaques que ainda estão valendo para a votação de amanhã, ou seja, 11 tentativas de modificação no texto principal. O senhor acha que com essas propostas, essas sugestões de mudança, elas são suficientes para tornar o texto melhor? Hoje nós já tivemos algumas emendas acatadas pelo relator, melhoraram um pouco o texto, mas o texto ainda apresenta problemas. Eu acho que tornar a licença por adesão e compromisso, que não é uma licença, ela tem uma finalidade cadastral, como a regra do licenciamento no Brasil, acho que um grande equívoco. Acho que nós passamos um pouco do limite. Criar, enfim, a licença por adesão e compromisso para a duplicação de estradas, um grande equívoco que está no artigo 11. Enfim, as nossas estradas são uma verdadeira carnificina, representam 95% do desmatamento na Amazônia, ocorre ao longo dessas estradas. Então, a simplificação excessiva em alguns pontos é muito ruim. Nós temos problemas e nós vamos continuar amanhã trabalhando nos destaques, enfim, nas emendas, para poder melhorar um pouco esse texto. Deputado Rodrigo Agostinho, do PSB, ele é coordenador da Frente Ambientalista. A gente agradece a gentileza da entrevista, deputado, e vamos falar com o relator, o deputado Nery Geller, que conduziu esse processo hoje aqui, o processo de votação, e apresentou um parecer. Deputado, o senhor acha que agora, com a possibilidade de aprovação desse projeto, que tem ainda que passar pelo Senado, a gente vai ter uma condição de licenciamento ambiental que gere mais produtividade, que seja mais ágil no país? Primeiro, eu quero agradecer ao deputado Agostinho pelo diálogo que foi durante a construção e a confecção do relatório, reconhecer que houve, inclusive, alguma cedência no sentido de melhorar o texto ou de ouvir ambas as partes, mas aproveitar também o gancho que ele deixou, que as estradas estão uma carnificina no nosso país. E é verdade isso. É por isso que nós precisamos, com todo cuidado com o meio ambiente, flexibilizar algumas ações que de forma concreta possam ser efetivadas, como a LAC, que é a licença por adesão e compromisso, ser feito para manutenção e duplicação de estradas, rodovias, seja estadual ou federal. Exatamente porque lá trafegam, além de caminhões de cargas, de soja, de milho, mas trafegam também veículos com seres humanos dentro, inclusive transporte escolar. E não dá, muitas vezes, uma estrada a ser duplicada, levar 2, 3, 4 anos, quando na verdade já tem um licenciamento prévio. E adesão e compromisso é exatamente para essas estradas que estão, duplicação dessas estradas que estão dentro da faixa de domínio. Quando aumento de carga inova ou fora, duplicação fora da área de domínio, exige-se sim o licenciamento ambiental. Então foi um debate bastante exitoso, nós avançamos muito e cuidamos do equilíbrio exatamente na formatação e na conclusão do relatório, do equilíbrio ambiental, mas não pode obras importantes de saneamento básico, obras importantes de rede de esgotos, outras obras urbanas que são extremamente importantes, como a própria questão dos aterros sanitários, lixões a céu aberto, que precisa ter uma lei mais clara para isso, e essa lei vem exatamente nessa linha. Então, nós estamos bastante otimistas, como a própria questão que tem, sim, polêmica na questão da compensação, das obras que passa por reservas indígenas, e essa compensação, se for de forma direta, ela vai se manter. Se ela for comprovado o nexo causal, vai manter também. Agora, as outras questões de impacto indireto, elas têm que ser tiradas, sim, porque o impacto indireto muitas vezes não contempla, e na grande maioria aumenta o custo da obra e não contempla a sociedade que ali vive.
Então, é por isso que eu estou muito tranquilo, o diálogo foi aberto, foi transparente, ouvimos sim o setor produtivo e é importante ressaltar isso, ouvimos as bancadas ligadas à preservação, ao ambientalismo, mas ouvimos também quem produz, quem quer trabalhar, quem precisa ajudar na economia do país, são 130 bilhões de reais. E esses 130 bilhões de reais, eles podem ser investidos agora e gerar emprego, renda para as pessoas que mais precisam. Então, estou bastante feliz pela votação no mérito, ainda temos o destaque e quero crer que amanhã a gente consolida essa matéria que é importante para o país, depois vai para o Senado, para depois ir para a sanção presidencial. Deputado, o texto ele traz uma série de inovações que em frente ao processo de licenciamento ambiental que nós temos hoje, né? Por exemplo, essa própria licença de adesão e compromisso que o senhor falou agora há pouco. De todas essas inovações, como dispensa de licenciamento ambiental, novos tipos de licenciamento simplificado, licenciamento de correção, né, que é para aquelas obras que hoje estão, né, já não estão regulares, né, quanto ao licenciamento ambiental. De todas essas inovações, qual o senhor destaca como a mais importante e a que pode ter um potencial de fato desburocratizar e de fato acelerar os empreendimentos no país? Eu acho que o grande ganho nessa lei foi dar a autonomia e autoridade para os órgãos licenciadores. Nessa legislação, entre muitos avanços, a modernização, como vocês falaram, mas a questão da autonomia dos órgãos licenciadores e a participação efetiva dos órgãos intervenientes ou das autoridades envolvidas, eu acho que foi o grande ganho que teve na questão do licenciamento. Nós vamos ter um IBAMA que vai ter capacidade de licenciar, os técnicos vão ser os responsáveis e os institutos ou os órgãos, como FUNAI, como IFAM, eles vão ser ouvidos sim, mas eles vão ter prazo para se manifestar. Obras que estão paradas 5, 6, 10 anos, que não conseguem destravar o licenciamento, vai ter que ter uma posição, mesmo que seja pelo não, mas a posição tem que ser tomada. Então, nós estamos muito tranquilo que eu acho que o maior avanço foi nessa questão de dar um regulamento claro, mesmo que seja da esfera federal, estadual ou municipal, para que os órgãos tenham autonomia de dizer sim, liberar o licenciamento ou dizer não. Não podemos ter órgãos intervenientes que seguram muitas vezes o progresso. Eu citar a 242 no estado de Mato Grosso, a 174 no estado de Mato Grosso, a 158 no estado de Mato Grosso e a rede de transmissão que sai de Manaus e vai a Boa Vista. São obras que estão travadas, que precisam de serem destravadas para que o investimento aconteça, principalmente para gerar segurança e levar alimento mais barato para a mesa do povo brasileiro e sermos mais competitivos, inclusive no mercado internacional. A gente agradece a entrevista, deputado. A gente lembra também a quem está acompanhando agora a gente que a votação desse projeto que traz novas regras de licenciamento ambiental para o país continua nesta quinta-feira e ali serão discutidas as possibilidades de mudança no texto. Eu agradeço a entrevista ao relator do relator Neri Geller, do PP do Mato Grosso, e também do coordenador da Frente Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Muito obrigada. Boa votação para vocês amanhã. Obrigado. Obrigado. Bom, Tini Moraes, os nossos ouvintes e telespectadores podem saber muito mais sobre esses projetos e sobre outras propostas que os deputados debatem aqui na Câmara, acessando www.câmara.leg.br/notícias. E também a possibilidade de ter a informação bem na palma da mão utilizando o aplicativo Câmara ao Vivo, basta baixar. Você pode também acessar o canal da Câmara dos Deputados no YouTube, acompanhar sempre tudo que os deputados produzem, para ficar bem de pertinho aquilo que os deputados fazem, além do trabalho da rádio, da TV Câmara, sempre aqui para trazer todos os detalhes para quem está ligado e que gosta de saber do que os deputados fazem. O site da Câmara tem tudo detalhadinho, bem explicadinho para você lá que quiser saber mais detalhes a respeito desse projeto. E só antes da gente finalizar,
finalizar, a gente lembra que no final da sessão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que amanhã será instalada, ou seja, vai começar a funcionar a comissão especial que vai analisar a proposta de voto impresso nas eleições brasileiras. Que é uma proposta de emenda à Constituição, né? Por isso essa comissão especial. Então os deputados já vão poder indicar os membros para integrarem, os líderes, né, vão poder indicar os membros para entregarem essa comissão que trata dessa proposta de emenda à Constituição sobre o voto impresso nas urnas eletrônicas. A proposta é que haja, além do voto digital, que haja a impressão dele. É isso, gente. 00:21. A gente convida você para continuar assistindo a essa votação a respeito das novas regras de licenciamento ambiental nesta quinta-feira de manhã, aqui no plenário Ulisses Guimarães, ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e também pela internet nos canais oficiais da Câmara dos Deputados. A gente fica por aqui. Até lá. Boa noite.